Bom dia a todos. Hoje quase o pregador não chega. Pregador internacional, né, lá de St. Peter of Village, São Pedro da Aldeia, os Tupiniquins, mas graças a Deus conseguimos chegar a tempo. Mas nessa manhã a nossa missão é expor mais um capítulo desse livro maravilhoso. Um livro qual eu tenho aprendido a talvez colocá-lo como o meu favorito. Não sei se você tem isso também, mas a cada vez que um livro é exposto, você aprende um pouco mais dele, você acaba tendo um pouco mais de afeto por ele, né? Um pouco mais de, talvez, favoritismo. Mas a palavra de Deus é assim. Sempre há tesouros, né, para a gente encontrar. Nessa manhã, o tema da nossa exposição será orando como um exilado. Orando como um exilado. A gente vai expor o Daniel, capítulo 9, dos versículos 1 até o versículo 19, que é a primeira parte desse capítulo. Mas, inicialmente, vamos ler apenas os 3 primeiros versículos. E depois, ao longo da exposição, a gente vai ler o restante. Ouça com fé e atenção a palavra do Senhor. Daniel 9, versículos 1 a 3. Dario, filho de Xerxes, de origem meda, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Alguns aqui talvez já ouviram falar de uma série chamada O Guia do Mochileiro das Galáxias. Ela foi escrita por um inglês chamado Douglas Adams. Ela é uma obra de ficção científica cheia de humor e ironia. Ela já começa porque ela é uma trilogia composta de 5 livros. Já é algo meio diferente. E nessa ficção, a gente encontra a história de um homem que começou uma espécie de um mochilão pelo espaço. Uma viagem pelo espaço. E nela tem um detalhe curioso. O autor diz que a coisa mais importante para um viajante intergaláctico, a coisa mais importante que ele pode ou deve carregar não é uma arma, não é comida e muito menos bebida, mas sim uma toalha. É isso mesmo que você acabou de ouvir. A coisa mais importante para um viajante intergaláctico é uma toalha. E por quê? Ele vai explicar. Ele mostra que a toalha é um dos objetos mais versáteis e úteis que a gente pode ter. A gente pode utilizar ela em qualquer situação. Douglas Adams, no livro, descreve que com uma toalha você pode se enxugar depois de uma chuva cósmica, uma chuva espacial, ou até mesmo depois de um simples banho, como a gente faz aqui na Terra. Você pode deitar, né, utilizar ela como uma canga sobre uma areia, e a areia incomoda. Quando você bota aquela toalha como uma canga, você consegue dormir bem. Ou então você pode utilizá-la como um cobertor para noites frias. É melhor uma toalha bem felpuda. Mas ainda que ela seja fininha, ela vai te ajudar em alguma coisa. Ou então você pode até mesmo enrolar na sua cabeça, como se fosse uma espécie de máscara, para se proteger de poeira cósmica, ou então até o gás venenoso ou nocivo à nossa saúde em algum planeta desse espaço sideral. Ou seja, um viajante do espaço que tem uma toalha, ele está preparado para qualquer situação. Mas a verdade é que nós aqui, nessa Terra, nós não precisamos de um guia dos mochileiros da galáxia. O que a gente precisa é de um guia de sobrevivência para tempos de cativeiro. Você não está numa viagem espacial, você está numa peregrinação rumo à cidade celestial. E nessa peregrinação, uma toalha não vai te ajudar tanto, mas a oração sim. A oração não é algo acessório para a vida do crente. Não é algo que você pode escolher ou não, como os relógios que alguns aqui têm ou não, né? Não. A oração é algo essencial para a caminhada cristã. E quem melhor poderia nos ensinar sobre oração no livro de Daniel do que o próprio Daniel? No capítulo 2, Nabucodonosor, então rei da Babilônia, teve alguns sonhos. Sonhos esses que o deixaram perturbado. A sua mente não o permitia que ele viesse a dormir. Então ele convoca os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado e, mais ainda, que dissessem o significado desse sonho. Como ninguém conseguiu, o rei estabeleceu um decreto de morte para todos os sábios. Daniel e seus amigos sabiam que eles seriam mortos também, porque eles faziam parte
do grupo dos sábios. Daniel, então, o que ele faz? Reúne seus amigos e faz uma oração congregacional, como nosso pastor Miguel disse na exposição desse capítulo. Ele reúne seus amigos e faz um grupo de oração, uma reunião de oração, onde eles pedem misericórdia ao Senhor, para que eles não fossem executados. Deus ouve a oração e revela a visão, ou o sonho, né, que Nabucodonosor teve. Né? No segundo momento, no capítulo 6, Daniel estava servindo na corte de um outro rei. Agora é o rei Dario, o mesmo rei que aparece aqui no capítulo 9, que a gente acabou de ler. Daniel ele começou a se destacar. Ele se destacou tanto que gerou uma certa inveja de todos os outros seus companheiros de trabalho. E ali eles tentaram, né, tirá-lo da frente, né, daquele governo. Daniel tinha se destacado tanto que Dario estava tentando colocar ele como o 02, o vice-rei de todo o Império Babilônico então. E aqueles homens começaram a maquinar para que prendessem Daniel. E eles perceberam que não era possível encontrar nada da parte de Daniel que o pudesse acusá-lo. Porque Daniel, como o capítulo 6 vai dizer, ele era um homem fiel, não era desonesto e muito menos negligente. Eles perceberam que tinha que ser algo relacionado à lei do Deus de Daniel. Então eles fizeram com que o rei fizesse um decreto onde ele ordenava que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto ao próprio rei Dario, seria atirado na cova dos leões. E adivinha o que Daniel faz? Daniel ora. Daniel, como o próprio capítulo 6 vai dizer, era um homem que estava acostumado a orar. Ele orava 3 vezes ao dia, todos os dias. E ali Daniel pede mais uma vez o livramento. E você sabe, né, o que aconteceu. Daniel foi livrado mais uma vez. Mas é interessante que agora, no capítulo 9, que é o capítulo que a gente está expondo nessa manhã, a gente vai um pouco além. A gente não somente vai ver que Daniel é um homem de oração. Isso já está claro para a gente. A gente vai ver agora a oração de Daniel. Você é convidado agora a entrar no quarto de oração de Daniel e a aprender a orar com esse homem. Você é convidado a aprender a orar como Daniel. Você é convidado a orar como um exilado. Esse é o nosso tema. Orando como um exilado. E o primeiro movimento que eu gostaria de demonstrar para os irmãos é o combustível da oração de um exilado. Vamos voltar ao nosso texto. Versículos 1 e 2 diz assim: Dario, filho de Xerxes, de origem meda, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. A gente consegue perceber, meus irmãos, nos 2 últimos eventos que nós podemos ver de oração de Daniel, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 6, que ambos foram motivados por uma iminência da morte de Daniel, ou talvez de seus amigos também. Mas aqui, no capítulo 9, a gente vê que a motivação da oração de Daniel é um pouco diferente. O combustível da oração de Daniel não é uma situação difícil, não é uma doença, apesar de que tudo isso são motivos para a gente orar, e devemos orar sobre isso, a Bíblia nos ensina. Mas o que Daniel coloca aqui, e o texto vem nos expor, é que o grande combustível da oração de Daniel foi a Escritura, foi a palavra de Deus. O texto é claro em nos mostrar isso, né? Então, uma aplicação bem simples para a gente e direta é que, por vezes, a nossa falta de oração, ou até mesmo a nossa ausência de oração, é motivada por uma outra coisa. A ausência de oração, a falta de oração é um sintoma. Mas a doença, na verdade, por vezes, é a falta de meditação nas Escrituras. E aqui eu não quero te colocar um peso para que você ou olhe para mim, ou olhe para qualquer pessoa e fale, cara, eu tenho que ler mais. Sim, temos que ler mais. Mas o que eu quero apresentar aqui é a própria solução. Porque você, talvez diferente de Daniel e do povo ali, que tinha uma certa dificuldade até mesmo para encontrar as Escrituras por conta dos rolos ou de onde ela fosse guardada, você tem a Escritura no teu bolso. Você tem um remédio na tua mochila. Você já tem um remédio contigo. E o que você precisa fazer? Usar esse remédio. Remédio só faz efeito quando a gente coloca para dentro. Não é verdade? E esse é a primeira parte aqui desse combustível. Só que o texto, ele vai um pouco além. Além do combustível, para a gente orar mais e melhor, ele nos dá um aditivo. E o aditivo que ele coloca aqui é a soberania de Deus.
O texto que Daniel lê, ele cita aqui que ele lê um escrito, né, de Jeremias, provavelmente foi o texto lá de Jeremias, capítulo 29, dos versículos 10 a 14, que diz assim, ó: porque assim diz o Senhor, quando os 70 anos se completarem para a Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei para vós a minha promessa. Eu vos trarei de volta a este lugar, porque eu sei os planos que tenho para vós, declara o Senhor. Planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis para orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Serei encontrado por vós, declara o Senhor, e restaurarei vosso destino, e vos reunirei dentre todas as nações e dentre todos os lugares para onde vos levei, declara o Senhor, e vos trarei de volta para o lugar do qual vos enviei em exílio. Daniel aqui já está na casa dos seus 82 anos. Ele já é um idoso. Provavelmente, na primeira deportação, que foi a deportação que ele veio, ele tinha cerca de 14 anos. Então, se você fizer as contas ali, já tem 68 anos de exílio. Está perto de chegar aos 70 anos. Faltam apenas 2 anos para o exílio terminar. Agora imagina você recebendo essa notícia. Você que estava cativo na Babilônia, sofrendo a opressão de reis maus, vivendo longe da sua cidade natal, da sua terra natal, e agora você recebe essa boa notícia. Para mim, pelo menos a tendência que eu tenho, é de cruzar meu braço, botar o pé para o alto e falar, agora é só esperar. Agora eu vou descansar. Erradamente. Não é isso que Daniel faz. Não é esse tipo de descanso que Daniel aqui ele vai propor a nós. Temos a tendência de pensar que, por Deus ser soberano, por Deus decretar certas coisas, por Ele dizer que vai fazer, a gente tem a tendência de esmorecer. A gente tem a tendência de não ser motivado à oração. Só que se você perguntasse para Daniel, um dia você vai ter essa oportunidade, mas eu já vou adiantar isso para você. Se você perguntasse para Daniel assim, ô Daniel, por que você ora se Deus é soberano? Daniel vai falar assim, que papo é esse? Essa pergunta não faz sentido. Eu oro justamente porque Deus é soberano. Essa é o aditivo da minha oração. E por que a gente tem esse equívoco de achar que a gente não precisa orar porque Deus já sabe o que vai fazer? Deus já sabe com quem eu vou casar? Deus já sabe se eu vou casar ou não, inclusive. Deus já sabe se eu vou morrer daqui a poucos dias. Mas o ponto aqui é que, por vezes, nós pensamos que a oração é somente uma forma de expressar a nossa vontade. É eu colocar a minha vontade ali diante de Deus. A oração é isso, sim, mas não é somente isso. A oração tem algo mais. A oração é um instrumento de Deus de fazer com que a nossa vontade seja cada vez mais parecida com a vontade de Deus. É fazer com que a nossa vontade comece a se encaixar, a se adequar à vontade soberana, boa, perfeita e agradável do Senhor. É para isso que a oração serve. É por isso que, por vezes, ficamos com uma certa paralisia diante da soberania de Deus. Mas isso não deve acontecer. É pelo contrário. O mesmo Deus que coloca os fins, determina os fins, é o mesmo Deus que decreta os meios. E os meios que, por muitas vezes, Deus utiliza, o meio é a oração. A gente pode ver isso até mesmo na oração de Jesus, quando Jesus estava próximo de ir à cruz. Ele diz, se possível, afasta de mim este cálice. Mas depois ele completa, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, porque Deus é soberano, é por isso que oramos. Em resumo, se a palavra de Deus é o combustível para orar mais e melhor, a soberania de Deus é o aditivo dessa mistura para acelerar ainda mais o motor da nossa oração. E caminhamos um pouco mais, versículo 3. Diz assim, por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. A oração, meus irmãos, tem como característica principal, como a gente vê aqui no versículo 3, a exposição da nossa alma, de maneira sincera para com Deus. Então esse jejum, pano de saco e cobrir de cinza é isso. É a demonstração visível de que estamos calando o nosso exterior e deixando a nossa alma se revelar. E aqui eu não estou tentando gerar uma espécie de oposição entre aquilo que é físico e aquilo que é espiritual. Até porque a nossa fé não faz isso. Nós somos o povo que crê na ressurreição do corpo e não somente da alma. Então, as duas coisas devem acontecer ao mesmo tempo. E o jejum ele serve para isso. Parafraseando o pastor John Pipe,
ele vai dizer que jejum é deixar claro para nós mesmos, ou para o nosso coração, que a nossa maior fome ou necessidade não é a comida ou a bebida, ou qualquer outra coisa, mas sim o próprio Deus. É por isso que Daniel jejua. É por isso que exilados como nós devemos jejuar. Somente um faminto por Deus pode orar como exilado. Pode, de fato, ir com fome diante do Senhor. Mas agora, sem mais delongas, a gente vai entrar no esperado momento, que é a oração de Daniel. E aqui eu dividi ela em 3 partes. A primeira parte é adoração, a segunda, confissão, e a terceira, a súplica. Então, nosso primeiro ponto aqui, nosso primeiro movimento, exilados começam suas orações, ou iniciam suas orações, adorando ao Senhor. Versículo 4. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Daniel, ele não começou a oração dele com essas palavras à toa. Daniel sabe e reconhece que a melhor forma de termos a nossa oração ouvida por Deus é quando, de fato, a nossa oração está alinhada com o Senhor. E a adoração, ela serve para isso. Ela serve para a gente reconhecer quem Deus é. Relembrar os seus grandiosos feitos, a sua beleza, a sua santidade, a sua grandeza. Daniel aqui não tem o intuito de tentar chamar a atenção para Deus, né? Usando talvez palavras bonitas. Porque é assim que a gente faz. Quando a gente quer chamar a atenção de alguém, a gente já começa elogiando, né? E depois a gente chama a atenção. Mas Daniel não tem esse intuito. Daniel, na verdade, ele quer alinhar ainda mais a sua noção, o seu entendimento, a sua visão de quem é o próprio Deus. Deus é grande e temível. Agostinho vai dizer que o nosso coração, ele se encontra por vezes desordenado ou com desejos fora de ordem. Então, adorar, ele serve para fazer esse realinhamento do coração. Eu não sei se você já teve essa experiência de você já ter alguns pedidos na sua oração e você chegar diante do Senhor e você começa adorando ao Senhor, relembrando quem Ele é, o que Ele fez, e os seus pedidos começam a mudar. Você começa a ter o seu coração acalmado, tranquilizado. E aquilo que talvez você colocava como o seu fim, né? Ou algo que era tão essencial para você, você começa a dizer, poxa, não é bem assim. O salmista, por vezes, acontece dessa maneira, né? Ele faz dessa maneira. Você lê os salmos, ele, por vezes, começa adorando o Senhor, daqui a pouco ele começa a murmurar um pouco, e depois ele volta a adorar, e ele é relembrado de quem o Senhor é, e a oração dele termina diferente. É por isso que a oração com adoração, com essa contemplação de quem o Senhor é, ela muda tudo. A própria oração dominical, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, ela é assim. Primeiramente, ele começa orando, Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, Deus é grande, Deus é elevado, Deus é precioso demais para nós. Perceba que esse tipo de oração, que começa com adoração, ela não move, mais uma vez, a mão de Deus. Não move. Na verdade, o que ela faz é mover o nosso coração, que por vezes anda descompassado, desalinhado, fora do lugar, e Deus faz ele pulsar novamente na frequência do Senhor. Mas a gente caminha para o nosso segundo ponto, que diz, exilados se confessam ao Senhor. Agora versículos 4 até o versículo 15. Vou ser um pouco mais extenso. A Escritura diz assim, ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, e a todo o povo desta terra. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, todos que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste, por causa de nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados, estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvido, Senhor, nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel tem transgredido a tua lei e se desviou, recusando-te a te ouvir.
Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque temos pecado contra ti. Tu tens cumprido as palavras faladas contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Assim como está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu. E ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, do nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não o temos ouvido. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos pecado e somos culpados. Como falei, esse ponto é: exilados confessam ao Senhor. E a primeira parte dessa confissão é um reconhecimento de quem nós somos. A gente consegue perceber que a adoração, ela está intimamente ligada à confissão. Enquanto a gente começa a ter uma visão mais clara de quem Deus é, do quão santo Ele é, mais pecadores, mais notamos a nossa pecaminosidade, o quanto estamos caídos, o quanto nós temos, de fato, que ser humilhados, nos tornar humildes diante da grandeza de Deus. Eu me recordo, e vejo quando olho aquelas postagens no Instagram, quando uma criança ela tem um brinquedo pequeno ou uma foto, por exemplo, de um avião, e quando ela chega no aeroporto, ela olha aquele avião gigante e fala assim: nossa, como é grande! Como se o avião nunca fosse grande. Ele sempre foi grande. Na verdade, ela nunca se aproximou de um avião de verdade. E quando a gente faz isso de nos aproximar do Senhor, a gente vê cada vez mais a nossa pecaminosidade e a gente vê o quão caídos e miseráveis que nós somos. A gente vê um claro contraste em todos esses versículos que lemos ali do 4 ao 15, da diferença entre Deus e nós. Nos versículos 4, a gente vê que Deus é grande e temível. No versículo 5, a gente vê que somos pecamos e somos culpados. No versículo 4, a gente vê que Deus é fiel à aliança. No versículo 5, a gente é ímpio e rebelde, afastado da sua lei, ou seja, a gente é infiel à aliança. No versículo 7, Deus se mostra como alguém justo. E a gente, no versículo 7 e 8, aparece como envergonhados por causa do pecado. Somos injustos. Não praticamos aquilo que Deus estabelece como justo. No versículo 9, Deus aparece como misericordioso e perdoador. Nos versículos 6, 10 a 11, nós aparecemos como desobedientes, porque não ouvimos as vozes dos profetas. Não ouvimos a palavra de Deus que foi pregada pelos profetas que Deus colocou ali. Então, o que a gente deve fazer, em primeiro lugar, na nossa confissão, é reconhecer que nós somos pecadores miseráveis diante de um Deus santo. Eu me recordo mais uma vez de Isaías, no capítulo 6, quando ele se aproxima do trono de Deus, e ele vê ali os serafins dizendo que Deus é santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E a resposta de Isaías, é que ele era um homem de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios. Essa deve ser sempre a nossa reação, como nós nos confessamos. Mas, em segundo lugar, ainda na confissão, a gente deve ser honesto. Honestidade é essencial na confissão. Numa confissão genuína, a gente deve ser honesto diante dos nossos pecados. Confessar os nossos pecados de maneira específica. Dar nomes aos bois. Por vezes nós somos genéricos nas nossas confissões. E, ao mesmo tempo, a gente não pode dar justificativas. Perceba que em todos os versículos, apesar de quando a gente lê superficialmente, parece que ele está sendo genérico, mas ele não está. Ele está diante dos profetas e está falando assim, eu não estou ouvindo ele falar. Eu não estou nem aí. Ele está sendo específico. Deus apresentou a sua lei, Deus tem sido fiel e apresentado fiel ao seu povo, e ele está sendo o quê? Infiel. Deus ele tem feito diversas obras e todas elas mostram a oposição da parte do povo de Israel. Devemos ser específicos e sem dar justificativas. Em relação a essas justificativas ou desculpas, a gente também não vê nada aqui no livro de Daniel. A gente não vê Daniel falando assim, Senhor, eu não sou como esses outros homens aí. Eu não estava lá em Israel, ou melhor, eu não vivi tanto tempo, eu tinha 14 anos quando eu saí de lá. E se o Senhor vê aqui a minha história, durante todos esses períodos que o Senhor me estabeleceu aqui na Babilônia, eu tenho sido um homem fiel.
um homem justo. O senhor não está com tanta razão assim. Não. Daniel ele reconhece que, apesar dele se empenhar, se esforçar em permanecer fiel e justo, ele sabe que diante de Deus ele é um pecador. E isso também serve até mesmo para o nosso nível horizontal, de nós não darmos desculpas. Porque, por vezes, quando a gente faz algo contra alguém, e por vezes nós somos intencionais em fazer o mal, né? Várias vezes a gente é assim, a gente fala algo para magoar de fato, para mexer, a gente sabe aquele apelido que cutuca o outro, que sabe que vai magoar aquela pessoa, e quando a gente vai pedir desculpa, a gente às vezes faz assim, me perdoa, mas olha só, mas você também fez isso aqui. Isso aí não é uma confissão genuína. Isso aí não faz parte de um arrependimento verdadeiro e genuíno. Não é dessa forma que a gente deve pedir, de fato, perdão ao Senhor. A gente deve ser honestos, especificar os nossos pecados e não dar desculpas, porque diante do Senhor não há desculpas, não há ninguém que fique indesculpável. E caminhamos aqui para o último ponto. Já vimos a adoração, já vimos um pouco da confissão, e agora a gente caminha para a súplica. Exilados suplicam ao Senhor. Esse é o nosso terceiro ponto. Versículos 16 a 19 diz assim: Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as nossas iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo motivo de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Daniel aqui ele vai iniciar aquilo que eu chamei de argumento final da oração. E podemos perceber que ele já começa a esse argumento final porque ele começa o versículo 16 com um agora. Então ele vai para um step a mais. Ele sobe um degrau a mais dessa confissão que ele nos ensina a fazer. E o grande argumento aqui de Daniel é o argumento da própria glória de Deus. É o argumento dos próprios atributos de Deus. Daniel, ele relembra que a principal função de Deus, não que Deus não saiba, mas ele relembra até para si mesmo, que Deus, ele é digno de ser evidenciado entre as nações, de se tornar famoso, de que todas as nações vejam a beleza do seu santo nome, do quão Deus é misericordioso, do quanto Deus é perdoador com o seu povo, de quanto Deus ele cumpre a sua parte da aliança, até mesmo quando nós a descumprimos. E aqui sou um pouco, eu vim pensando no carro sobre isso, né? Aqui sou um pouco, talvez, egocêntrico. Essa seria a palavra que a gente vai usar na nossa época. Mas essa palavra também não faria sentido nenhum, né? Biblicamente falando. Primeiro que egocentrismo é algo muito recente na história. É um termo freudiano, que fala basicamente de algo humano. Só que Deus é Deus. Deus é soberano. Deus não há comparação entre ele e os homens. E quando Deus ele deseja demonstrar a sua glória, Deus, na verdade, está sendo bom. Deus não está nos privando daquilo que há mais belo no mundo, daquilo que há de mais glorioso no mundo, daquilo que há de mais valioso no mundo. Então, na verdade, quando Deus ele fala por seu próprio nome, para a sua própria glória, quando ele faz todas as coisas que ele faz para evidenciar quem ele é, na verdade, ele está sendo bom. E sabe por que eu tenho certeza que Daniel sabe disso? Porque, como eu falei lá no início, ele não está baseado naquela oração lá no que Jeremias falou, lá em Jeremias capítulo 29, que ele fala que Deus tinha planos de bondade, um futuro bom, e não de maldade para com o seu povo. Então, Daniel aqui, ele claramente ele consegue ligar o quê? Toda a glória de Deus, toda a exaltação do Senhor por ele mesmo, em fazer o nosso bem. Então, quando Daniel suplica por isso, Daniel está usando o argumento final. Daniel está dizendo, Senhor, o Senhor é assim. O Senhor não pode mudar quem o Senhor é.
O Senhor é supremamente bom. O Senhor é supremamente misericordioso. O Senhor é superior a tudo que existe, a tudo que foi criado. Porque o Senhor não foi criado. O Senhor, antes de tudo existir, o Senhor já era, ou o Senhor é. Esse é o argumento final da oração de Daniel. Daniel, ele reconhece aqui nesse argumento final a glória do Senhor. E da mesma forma, as nossas orações deviam ser um pouco mais assim. Por vezes chegamos com os nossos pedidos e os nossos desejos, que, como eu já falei, devem ser expostos diante do Senhor, mas com argumentos voltados somente para nós mesmos. Lá em Tiago vai dizer que nós pedimos e pedimos mal, porque pedimos para os nossos próprios deleites e não para a glória de Deus. Mas quando pedimos para a glória de Deus, quando pedimos para que o nome de Deus seja exaltado, todas as coisas começam a acontecer. Nós queremos sim um templo bonito, um templo aconchegante, mas como o nosso pastor orou aqui, para que a glória de Deus seja evidenciada, para que o reino de Deus venha avançar. E é isso que Daniel aqui nos ensina. E eu já caminho para a conclusão. Em Daniel aqui, no capítulo 9, a gente não vê apenas um homem que ora, como eu já mencionei, mas a gente vê aqui um intercessor, um homem que se coloca entre Deus e o povo. A gente vê que toda a oração de Daniel não tem uma oração dizendo eu, mas sempre nós. Nós pecamos, nós te pedimos, nós. Aqui Daniel é alguém que abre as escrituras, dobra os joelhos e clama pela misericórdia dele mesmo, mas também de todos os seus irmãos, de um povo rebelde. Alguém que não se coloca acima dos demais, mas confessa junto com eles. Nós pecamos, nós nos desviamos, nós nos rebelamos. Mas ao olharmos para esse Daniel aqui, o que surge em nossa mente e nosso coração? Qual o anseio que deve surgir? Surge a necessidade de um Daniel maior e melhor. Um Daniel que não vem interceder pelos seus próprios pecados, mas um Daniel que intercede por nós e que não teve pecado algum. Jesus se fez pecado em nosso lugar. Daniel aqui a gente vê que ele pede que Deus tenha misericórdia. Mas Jesus, que é o Daniel melhor e maior, é a própria misericórdia de Deus. Aqui a gente vê que Daniel clama no finalzinho ali. Ouve, Senhor, perdoa, Senhor, age, Senhor. E na cruz, Deus respondeu de forma definitiva. O Senhor ouviu, o Senhor perdoou, o Senhor agiu. Por isso, quando nós oramos hoje, nós não nos apoiamos em nossa sinceridade, apesar de termos que ter sinceridade. Nós não nos apoiamos no nosso jejum, apesar do jejum ser muito bom até mesmo para o nosso próprio coração, ou sequer nas nossas lágrimas. Nós oramos em nome de Jesus porque nos apoiamos nos méritos de Cristo, naquele que de fato está unido a nós e que está à destra de Deus, intercedendo por nós. Um mediador perfeito, o Daniel perfeito, que nós agora temos, que vive e intercede por nós. Então, peregrino nesta terra, exilado neste mundo, não esqueça a sua toalha se você for fazer uma viagem pelo espaço. Ela pode até te ajudar, mas ainda mais, não esqueça de orar.